Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e talvez você não esteja preso porque não sabe resolver problemas. Talvez você esteja preso porque enxerga todos os problemas com o mesmo olho. O problema aparece, você corre, encontra uma resposta, resolve o problema, respira e pensa: agora vai. Só que depois de algum tempo, o problema volta. E às vezes ele volta com outro nome, com outra aparência, né? em outra ferramenta, em outra pessoa. Mas no fundo parece ser a mesma coisa. Você aprende uma tecnologia, ela muda. Você aprende uma estratégia, o mercado muda. Você organiza um processo, as pessoas mudam, você encontra uma resposta e parece que uma nova pergunta aparece de novo. E você fica cada vez melhor em se adaptar, mas também fica cada vez mais cansado de precisar construir a própria vida, o próprio trabalho, a própria empresa, o tempo inteiro. E eu conheço essa sensação porque foi exatamente assim que começa a minha história. Eu entrei no mercado digital atraído por uma promessa super conhecida: liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade para trabalhar de onde eu quisesse, ou liberdade para construir alguma coisa minha. E eu levei aquilo a sério. Eu comecei a estudar gestão de tráfego, anúncios, campanhas, sabe? Tudo isso que a gente vê na internet. Ofertas, posicionamento, comportamento do consumidor. E eu fui aprendendo tudo isso. Eu fui melhorando e eu comecei a gerar mais resultados. Comecei a ganhar mais dinheiro e conforme os resultados cresciam, eu conseguia pagar por conhecimentos mais caros, cursos, mentorias, sabe? Cursos, mentorias de 20, 30 mil reais e às vezes muito mais quando você soma toda a trajetória de todos esses anos. E eu pensava, tá, agora sim, agora eu encontrei a resposta, agora eu consigo construir alguma coisa que permanece. Só que as coisas mudavam novamente. Mudava o algoritmo, mudava a plataforma, mudava a ferramenta, ou mudava o comportamento do público, ou pior, mudava a estratégia que o mercado considerava correta. Eu recebia uma nova atualização, aprendia, aplicava e pensava: agora eu posso sossegar. Mas logo aparecia outra mudança e eu precisava aprender tudo outra vez. E com o tempo eu não estava mais apenas comprando esses cursos. Eu comecei a trabalhar com as pessoas que conheciam os bastidores daquele mercado. Pessoas que ajudavam a construir as estratégias, as ofertas, as narrativas e os mecanismos utilizados por quem vendiam aqueles cursos. E eu conhecia parte do palco, mas também conhecia parte dos bastidores. Eu sabia como uma promessa era construída, como uma autoridade era posicionada, como uma história era utilizada para movimentar as pessoas, como um produto era apresentado como a próxima grande resposta. E tudo isso funciona. Uma boa história, ela pode vender. Uma narrativa, ela pode gerar resultados. Uma boa campanha, ela pode mudar uma empresa. O problema é que nenhuma delas precisa responder a pergunta que parecia responder a pergunta que estava crescendo dentro de mim. Por que tudo precisava ser reconstruído o tempo inteiro? Eu sabia resolver o problema, mas eu não sabia construir alguma coisa que continuasse de pé quando o mundo mudasse amanhã, sabe? E esse foi o meu primeiro olho. O primeiro olho vê aquilo que aconteceu. A venda caiu, o cliente reclamou.
O funcionário errou. A ferramenta mudou. A campanha parou de funcionar. E esse primeiro olho, ele pergunta: o que eu faço agora? Esse olho, ele é necessário. Você precisa resolver o problema que está na sua frente. O cliente, ele não quer a teoria, ele quer entrega. O caixa, ele não fecha com reflexões. Alguém precisa fazer alguma coisa, certo? O problema não é usar o primeiro olho. O problema é viver apenas no primeiro olho. Porque quem enxerga apenas aquilo que aconteceu passa a vida inteira reagindo. O mundo muda e você corre. A ferramenta muda e você tem que aprender de novo. O problema aparece e você resolve. Até que alguma coisa quebra novamente. E aí foi quando eu parei de olhar apenas para os problemas e comecei a observar a máquina que continuava a produzir esses problemas. E foi quando o segundo olho começou a abrir. O primeiro olho, ele vê os acontecimentos. O segundo olho, ele pergunta: o que está produzindo esse acontecimento? O primeiro olho, ele diz: o funcionário errou. O segundo pergunta: ele sabia o que precisava fazer? A informação era clara. Alguém verificava antes da entrega? O processo dependia apenas de memória? Então, o primeiro olho é: as vendas caíram. O segundo pergunta: o problema está na campanha, na oferta? O problema está no atendimento? Ou o problema está na entrega? Ou pior ainda, ou no mercado? Então, o segundo olho, ele começa a enxergar o caminho que produziu o resultado. Foi isso que começou a acontecer comigo. Eu parei de perguntar apenas qual é a próxima estratégia e comecei a perguntar por que eu preciso de uma nova estratégia o tempo todo. Então, eu fui estudar gestão. Eu fui estudar processos, eu fui estudar sistemas. E depois eu encontrei a cibernética. E talvez você nunca tenha estudado cibernética, mas provavelmente sente o problema que ela tenta explicar todos os dias em nossas vidas. Olha ao seu redor, tudo está mudando, o celular muda, os aplicativos mudam, o trabalho muda, as profissões mudam, a forma de comprar muda, a forma de vender também muda. E a inteligência artificial chega e muda novamente aquilo que você estava começando a entender. Uma criança, por exemplo, ela precisa aprender novas ferramentas. Um adulto, ele precisa reaprender o próprio trabalho todos os dias. E uma pessoa mais velha, ela precisa descobrir como usar os serviços que antes pareciam simples para ela, que agora estão simplesmente dentro da tela de um celular. Então, todo mundo sente que está tentando acompanhar alguma coisa no mundo do século XXI. E existe uma ideia na cibernética que eu aprendi que diz o seguinte: apenas a variedade pode absorver a variedade. Parece complicado isso, mas é muito simples. Imagine uma empresa que sabe responder apenas a um tipo de problema, enquanto o mundo apresenta sempre o mesmo problema. Ele funciona, certo? Mas quando aparecem 10 problemas diferentes, ele continua tendo apenas uma resposta. O que acontece? Ele trava. Então, quanto mais complexo fica o mundo, maior precisa ser a capacidade da organização de perceber as diferenças e responder de maneiras diferentes. Então, o problema é que muita gente tenta aumentar essa capacidade de absorver complexidade, absorvendo mais informação, mais cursos, né? Mais ferramentas, mais métodos, mais documentos, mais e mais reuniões, mais inteligência artificial. Só que informação
sem uma estrutura que organiza a informação, não produz liberdade, ela produz apenas confusão. Você fica com respostas demais e sem saber onde usar cada uma dessas respostas. E foi aí que eu encontrei um livro que custava cerca de R$50, e naquele livro algumas coisas organizaram-se dentro de mim. Porque anos de curso não haviam conseguido explicar o que ele me explicava. Não porque este livro ele possuísse uma técnica secreta, mas porque ele mudou a pergunta que eu estava fazendo. Ele falava o seguinte: uma empresa, ela não pode ser organizada como um amontoado de técnicas. Ele precisa ser organizado como um sistema operacional. E essa ideia parece simples, mas ela mudou a maneira como eu enxergava tudo sobre gestão e empresas ao meu redor. As estratégias, elas continuavam sendo úteis nos dias a dias. Os cursos, eles continuavam tendo coisas importantes e as ferramentas, elas continuavam funcionando. Mas agora cada pergunta, agora cada coisa precisava ocupar um lugar dentro do sistema. E eu comecei a estudar qual seria esse sistema. Comecei a observar o que se repetia por detrás de empresas diferentes, e eu encontrei um padrão estrutural muito profundo, uma espécie de gramática das organizações. Uma gramática, ela não obriga todo mundo a dizer a mesma palavra. Ela permite que palavras diferentes sejam organizadas de uma forma que possa ser compreendida por terceiros. E foi desse trabalho que começou a nascer o Black Belt OS. Então, o Black Belt OS, ele é um sistema organizacional para organizações. Então, ele é um sistema capaz de receber métodos diferentes, de receber tecnologias, de contextos diferentes, sem precisar reconstruir a empresa inteira a cada mudança de mercado. Mas ainda havia uma pergunta: existem muitos sistemas, muitas metodologias, muitos modelos de gestão, e cada um funcionava melhor dependendo do tipo de empresa. Então, como cada um dependia do contexto, eu voltei à minha dor inicial como quem entrou no marketing digital pela promessa de liberdade, e comecei a perguntar: por que tudo depende? E aí eu fiz uma promessa para mim mesmo que foi a seguinte: eu vou descobrir o que não depende. Porque foi quando o terceiro olho começou a abrir. Quando eu falo de terceiro olho, eu não estou falando de misticismo, pessoal. Eu estou falando de mudar o nível da pergunta que você faz. O primeiro olho vê o que aconteceu. O segundo olho vê o caminho que produziu o que aconteceu. Já o terceiro olho, ele tenta enxergar aquilo que precisa continuar de pé, mesmo quando os caminhos mudam. Então, o primeiro olho, ele pergunta: o que aconteceu? O segundo pergunta: o que fez isso acontecer? E o terceiro olho, ele pergunta: o que não pode faltar para que eu não precise reconstruir tudo outra vez? E foi essa pergunta que eu levei para a gestão. Se toda empresa é diferente, o que não pode desaparecer para que ela continue sendo uma organização? Antes do marketing, antes do organograma, antes da cultura, sabe? Antes da tecnologia, antes da estratégia, o que precisa existir? E a resposta que eu venho defendendo, ela é mais simples do que parece. Toda organização precisa saber o que está tentando sustentar no tempo. Precisa conseguir organizar processos, decisões e recursos, e ela precisa fazer alguma coisa realmente acontecer. Em termos mais técnicos, eu chamo isso de
orientação temporal, coordenação estruturada e realização operacional, sabe? Mas você pode lembrar de uma forma muito mais simples. Vamos lá. Direção, organização e ação. Se não existe direção, a empresa apenas reage. Se não existe organização, cada pessoa puxa para um lado. Se não existe a coordenação que liga a direção, cada pessoa puxa para um lado. E se não existe a ação, tudo vira conversa, tudo vira narrativa. As formas, elas podem variar, mas uma empresa pequena faz isso de uma maneira. Por exemplo, uma empresa pequena faz isso de uma maneira. Uma grande empresa faz de outra maneira. Uma família faz de uma maneira totalmente diferente. Uma comunidade faz essas 3 operações de orientar, coordenar e executar de outra maneira. Mas nem tudo na gestão depende. As formas organizacionais, elas dependem, o contexto depende, a ferramenta depende, o método depende, mas algumas funções, elas não podem simplesmente desaparecer. E essa é a ontologia da viabilidade, uma tentativa de encontrar a base mínima de uma organização para que ela continue existindo no tempo. A ontologia, ela explica o que não pode faltar. A gramática, ela organiza essas 3 funções numa estrutura universal e comum. E o Black Belt OS transforma toda essa estrutura em um sistema que pode ser aplicado a organizações reais. E a The Black Belt Group é a entidade corporativa empresarial que desenvolve essa arquitetura. E eu sou o Gustavo Paulino, que assume a responsabilidade publicamente por defender toda essa formulação científica. E ela está pública, ela pode ser testada, ela pode ser criticada, ela pode ser corrigida, ela pode ser refutada. Porque uma ideia não se torna verdade porque o autor tem confiança nela. Eu precisava, aliás, levar essa ideia a sério, porque para algum lugar onde as pessoas especializadas pudessem tentar encontrar as falhas da minha ideia. Então eu levei essa minha formulação para uma instância científica internacional, e eu esperava que o grande desafio fosse descobrir se a teoria realmente estava certa ou errada, porque era uma instância internacional de revista científica. Mas durante o processo eu descobri que o problema podia estar ainda mais embaixo. Uma instituição, ela pode ter especialista, ela pode ter regras, ela pode ter processos, ela pode produzir avaliações, ela pode chegar a uma conclusão, e ainda assim ela pode não conseguir enxergar uma ideia que questiona a base usada para organizar todas as outras ideias. Imagina, é simples de entender. Imagina um grupo de pessoas que passou décadas estudando cada móvel da casa. Uma pessoa estuda a mesa, outra pessoa estuda a cadeira, outra pessoa estuda as paredes. E aí outra pessoa começa a estudar as pessoas, os comportamentos dentro dessa casa. Então alguém chega e pergunta: tá, o que precisa existir para que tudo isso ainda continue sendo uma casa? Talvez as pessoas conheçam profundamente cada móvel, mas ainda não possuem uma resposta comum sobre a fundação da casa. E quando aparece uma pergunta para a qual o sistema ele não possuía uma gaveta comum, uma gaveta conhecida, ele tenta colocar a pergunta nova na gaveta antiga, mais parecida. E foi aí que eu percebi uma coisa. Eu percebi que
talvez o problema não estivesse apenas na minha tentativa de explicar uma ideia. Talvez existisse um ponto cego na maneira como o próprio campo enxergava as organizações. É como um peixe dentro do aquário. Ele conhece cada canto, ele pode conhecer as pedras, ele pode conhecer as plantas, ele pode conhecer a diversidade de todos os outros peixes. Ele pode estudar durante a vida inteira o que acontece dentro daquele espaço e ainda assim não perceber a água que sempre esteve ali dentro daquele sistema. E eu entrei nesse processo para descobrir se a minha teoria estava errada, mas em um determinado momento o próprio modo de avaliar a teoria começou a revelar os pontos cegos que a teoria tentava diagnosticar. E essa história sobre a revista, sobre essa batalha intelectual ainda não terminou. Mas talvez você nunca tenha criado uma teoria, talvez você nunca tenha criado um trabalho para avaliação científica, né? Talvez você viva entre esses 3 olhos todos os dias. O problema é que provavelmente você faz isso sem perceber todos os dias. Imagina que um funcionário cometeu um erro. O primeiro olho pergunta: como eu corrijo esse erro? O segundo olho pergunta: o que fez esse erro acontecer? Faltou orientação, faltou informação, faltou treinamento, faltou uma verificação. E o terceiro olho pergunta: por que essa empresa continua dependendo de alguém lembrar de tudo, o tempo todo? Percebe a diferença? O primeiro olho, ele corrige o olho. Aliás, o primeiro olho, ele corrige o erro. O segundo olho, ele melhora o processo. O terceiro olho, ele tenta construir alguma coisa que continue funcionando quando as pessoas e os processos e as ferramentas mudam. Outro exemplo, as vendas caíram. O primeiro olho pergunta: precisamos de outra campanha. O segundo olho pergunta: em qual parte do caminho as vendas estão caindo? E o terceiro olho pergunta: por que a empresa só percebe que alguma coisa mudou quando o dinheiro já parou de entrar dentro da empresa? O terceiro olho, ele não serve para complicar todas as situações da nossa vida. Às vezes uma campanha ruim é apenas uma campanha ruim. E às vezes alguém cometeu um erro isolado, não representa um grande problema para a humanidade. Mas o terceiro olho, ele serve para reconhecer que os problemas, como os problemas continuam voltando. Aqueles problemas que mudam de nome, de pessoa, de ferramenta e nunca desaparecem. Quando isso acontecer, eu quero que você faça 3 perguntas para si. O primeiro olho, você faz a pergunta: o que aconteceu? Descreva o fato sem exagerar, sem criar uma história. O segundo olho: o que fez isso acontecer? Qual o caminho produziu este resultado? O terceiro olho é: o que deveria existir para que eu não precisasse reconstruir tudo outra vez? Essas são 3 perguntas. O que aconteceu? O que fez isso acontecer? E o que precisa permanecer quando as coisas mudarem de novo? Essa é a lente que eu gostaria de ter recebido quando eu entrei no marketing digital buscando liberdade. Eu passei anos aprendendo a resolver problemas, depois eu comecei a estudar os sistemas que produzem esses problemas. E quando eu percebi que os próprios sistemas mudavam, eu fiz uma pergunta anterior: o que não pode mudar do mesmo jeito? O que não pode mudar de jeito nenhum? O que precisa continuar existindo? E foi dessa pergunta que nasceu a ontologia da viabilidade.
ela tem 3 condições: orientação temporal, coordenação estruturada e execução operacional. E foi dela que nasceu a gramática, e foi dessa estrutura que nasceu o Black Belt OS. Porque a complexidade, ela não vai diminuir para facilitar a sua vida. A tecnologia do século 21, presta atenção pessoal, a tecnologia ela não vai parar de mudar. O mercado, presta atenção, o mercado ele não vai esperar você terminar o próximo curso. A quantidade de informação ela não vai diminuir no século 21. Então você precisa, aliás, você tem 2 alternativas. A primeira alternativa é continuar reconstruindo o mundo todo a cada nova atualização, ou construir uma estrutura capaz de absorver a variedade do mundo. Sabe? Esse é o terceiro olho. Não enxergar mais coisas, sabe? Enxergar um lugar mais profundo em algum lugar. E aqui, nesse canal, é simples. Eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas, você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a sair daqui sem refletir, sem pensar. Então comenta aqui embaixo se você gostou da ideia do vídeo de hoje, se você entendeu o primeiro olho, o terceiro olho, e se inscreve, porque a história ainda não acabou. Toda quarta, às 20 horas, tem um episódio novo. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta.